Amanhã estreia a segunda temporada da série norueguesa Ragnarok da Netflix. Esse vídeo é um resumão com as coisas mais importantes que aconteceram na primeira temporada. Eu sou a Dragomina, sejam muito bem-vindos ao canal. Já deixa seu like, se inscreve e bora pro resumo. A história começa quando os irmãos Magni e Laurits se mudam com sua mãe Turid para Eda, uma pequena cidade fictícia na Noruega. Logo que eles entram na cidade, um idoso fica no caminho deles, bem no meio da rua, e Magni desce do carro para ajudá-lo. Uma senhorinha também aparece, diz que ele é um bom rapaz, passa a mão na testa dele e na hora o olho dele começa a brilhar com uns lampejos, como se fossem relâmpagos. Magni e Laurits entram na escola de Eda e ficam na mesma sala, mesmo tendo idades diferentes, já que Magni tem alguns problemas escolares, dislexia e muita dificuldade para ler. Magni já fica meio deslocado desde o começo e se junta a Isolde, que também não é muito popular e é bem zoada pelos colegas pelo seu engajamento com causas ambientais. Na hora de ir embora da escola, Isolde fica bem frustrada porque alguém entortou de propósito a roda de sua bicicleta e Magni a ajuda endireitando a roda com muita facilidade, o que faz com que ele comece a perceber suas novas habilidades. Na casa dos Jutu, uma das famílias mais ricas e importantes do país, donos das indústrias da cidade, Vidar pede que os filhos Fior e Saxa fiquem de olho no aluno novo, Magni. Isolde e Magni se aproximam e ela convida ele para jantar na casa dela. Ele aceita e lá descobre que ela é filha do professor Eric. Os dois resolvem subir as montanhas e pular de lá de parapente, mas Magni recebe uma mensagem de Laurits e, acreditando que aconteceu algo com a mãe deles, ele volta para casa. Isolde segue o passeio sozinha, enquanto Vidar também sobe a montanha e mata uma rena, arrancando seu coração. Isolde recolhe uma amostra de água da geleira e descobre uma entrada oculta para uma caverna de propriedade das indústrias Jutu. Em casa, Magni descobre que não tem absolutamente nada de errado com a mãe e corre de volta para encontrar Isolde, mas encontra ela já pulando do parapente de volta para a cidade, porém sem nenhum cuidado indo em direção aos fios elétricos. Ele grita, tentando chamar a atenção dela, mas ela colide com eles, é eletrocutada e cai. Quando Magni se aproxima, ela já tá morta no chão. A polícia comunica a morte de Isolde para os alunos e fecha o caso como um acidente causado pelo mau tempo. Magni contesta Ingvild, a policial, dizendo que Isolde era muito experiente com o parapente e por isso não pularia em direção aos fios elétricos e nem em meio a uma tempestade, mas ela insiste que tudo aponta para um trágico acidente e reforça que o caso está encerrado. Vidar conta para sua esposa, Han, que matou Isolde porque ela descobriu algo que não deveria na caverna. A escola organiza uma festa e Han, a diretora, transa com dois alunos, enquanto uma música específica faz com que ela, Fior, Saxa e Laurits fiquem com os olhos diferentes e um comportamento mais animal. Os três jovens na pista acabam fazendo uma performance bizarra. Magni visita Eric e expõe suas suspeitas sobre a morte de Isolde. O professor insiste que foi um acidente. Ele se irrita e, ao sair da casa, empurra o carro estacionado com uma força absurda na frente de Eric. Todos na cidade vão para o funeral de Isolde, mas quando os Sayer voltam para casa, ela foi arrombada e tá toda revirada. Laurits e Magni emboscam um vizinho suspeito e ele admite ter entrado na casa, mas diz que ela já estava aberta e bagunçada quando chegou e que viu um carro com um cachorro, que Magni entende na hora se tratar de Vidar. Magni conta para o psicólogo da escola sua suspeita sobre a invasão e ele, pressionado, quebra o sigilo e conta para Han. Magni questiona a polícia novamente sobre a morte de Isolde, mas Ingvild reafirma que foi um acidente e que por isso pequenos detalhes não importam, como por exemplo o depoimento que Magni prestou, dizendo que chegou em 30 minutos da montanha ao centro, sendo que esse trajeto leva normalmente 90 minutos. Ele fica com isso na cabeça e tira uma prova na pista de corrida da escola, batendo o recorde mundial de tempo para 100 metros. Magni atravessa a rua enquanto recebe uma ligação de Eric, dizendo que o hospital liberou as roupas de Isolde do dia do acidente e diz que se ele quiser pode ir lá pegá-las para ajudá-lo a aceitar melhor a morte dela. Ele se distrai e é atropelado por um limpa-neves. Vidar vê a cena e comemora sua morte ao chegar em casa. No dia seguinte, Saxa vai à escola e, para sua surpresa, dá de cara com Magni vivo, sem nenhum arranhão. Os Jutu ficam muito bolados e convidam os irmãos Sayer para um jantar.
Com as roupas de Isolde em mãos, Magni percebe que existem sangues diferentes nela e pede à professora Flagstad que analise. O pai de Gri, que adoeceu trabalhando nas indústrias Jutul, tem seu seguro de lesões no trabalho recusado, porque a empresa alega que não existe relação entre sua doença pulmonar com o trabalho na fábrica. O jantar na casa dos Jutul é cheio de comidas sofisticadas e muita cachaça, o que não parece abalar muito Magni, até que Vidar oferece a ele uma bebida dos tempos antigos chamada de hidromel, e diz que nem todo mundo aguenta. Magni não só aguenta, como adora e pede mais. Ele fica numa brisa forte, pulando de um lado para o outro, e acerta um martelo num alvo bem no meio de uma parede da sala dos Jutul, e ele se parte no meio. Han diz que ninguém nunca fez isso, e ele conta que descobriu que é super forte. Então ela o desafia para uma queda de braço, que é super acirrada, mas ela ganha. Eles quebram a mesa no processo, e ele tem um rápido vislumbre de uma criatura sinistra ao olhar para ela. Ele vai ao banheiro jogar uma água no rosto, depois do acontecido, e vê no espelho também uns lampejos de um guerreiro viking com o próprio rosto. Magni vai até o mercado, onde a senhora que passou a mão na testa dele lá no começo da temporada trabalha, e pergunta o que ela fez com ele. Ela responde que isso sempre esteve dentro dele e que ela só abriu seus olhos, e diz também que os gigantes ainda estão aqui e que estão destruindo o mundo dos humanos. A professora entrega para o Magni o resultado da análise das amostras de sangue da roupa de Isolde e diz que há sim 2 tipos de sangue, o de Isolde e de algum animal. Magni chama Eric e expõe as novas informações, mas ele continua achando que foi um acidente e que eles não devem mais ficar cutucando a história. Na escola, Saxa e Fior falam com Magni na velha língua e questionam se ele os entende. A escola organiza uma excursão para a montanha e, no caminho, Magni encontra o corpo de uma rena que teve seu coração arrancado. Chegando lá, em uma brincadeira, Laurits pergunta sobre os sentimentos dele por Gri e ele se declara, dizendo que é apaixonado por ela. Eles conversam e ela diz que gosta muito dele, mas como amigo, e que está apaixonada por Fior. No acampamento, Vidar chama Magni para ajudar a cortar carne, diz que sua parte preferida é o coração e Magni conta sobre a rena que encontrou no caminho. Vidar também pergunta se ele entende a língua antiga e se lembra da guerra do passado. Magni responde que sim e que ele não vai se safar do que fez. Fior leva Gri para saltar de parapente, Magni vai atrás deles e Vidar manda Trin, o cachorro, atrás dele para matá-lo. Eles lutam e Trin acaba perdendo. Magni consegue matá-lo abrindo sua boca ao meio com sua super força. Ele segue, todo ensanguentado, procurando Gri e Fior e encontra os dois juntos na sala dos Jutul. Eric sai para uma caminhada sozinho e encontra o celular de Isolde e uma amostra de água da geleira coletada por ela. Gri acorda, entra no escritório de Vidar e encontra várias coisas antigas, inclusive uma foto da família em 1899. Han organiza uma reunião com o psicólogo, a policial Yggdrasil e Turid para falar sobre o comportamento recente de Magni. Eles confiscam o celular dele e proíbem que ele use qualquer rede social. Saxa confronta Fior ao encontrar um brinco de Gri no escritório e ele diz que ela não viu nada demais. Eric conta pra Magni que encontrou o celular de Isolde e entrega pra ele a amostra de água. Magni acha no computador de Isolde e-mails que ela havia mandado para organizações ambientais sobre a água de Eda, com altos níveis de um elemento químico chamado cádmio. Ele pede para a professora Flagstad analisar a amostra. A diretora faz mais uma intervenção, dessa vez também chama Flagstad e Eric, que são obrigados a expô-lo, e ele tem que devolver o notebook de Isolde, que Eric havia dado para ele depois da morte dela. Depois, Flagstad procura ele e diz que foi obrigada a dar a amostra a Han e que ele estava certo, que a água tá cheia de cádmio e que tem algo muito sinistro com a cidade. Turid convida Eric para jantar e, apesar de Magni não querer muita conversa com ele, Eric entrega o celular de Isolde para ele e diz que conseguiu ligar, mas que não sabe a senha. Magni consegue acessar e encontra várias fotos da caverna na geleira. Ele vai até lá e encontra milhares de tonéis com substâncias tóxicas. Saxa se revolta com o comportamento passivo dos pais diante da ameaça e entrega Fior. Diz que ele namora com a Gri e que ela esteve no escritório de Vidar. Lá, ele encontra a foto de 1899 faltando. Magni volta à caverna acompanhado de Eric e da policial, que avisou Vidar sobre a denúncia, dizendo que para entrar na propriedade dos Jutul, eles precisavam ser notificados. Ele os recebe feliz e pimpão lá na porta e, obviamente, já sumiu com tudo. Fior vai até a casa de Gri e oferece ao pai dela um saco cheio de dinheiro com a quantia que ele receberia do seguro, mas ele não aceita. Depois Fior encontra Magni e entrega a sua família. Diz que os barris serão despachados à noite.
Vidar, Saxa e Han colocam Fior na parede e dizem que ele precisa matar Gri porque ela já viu demais. Magni vai até o porto e encontra os barris. Enquanto a cidade toda tá num festival tradicional, Vidar recebe uma ligação e se ausenta. Ele vai direto pra delegacia e lá na porta estão os tonéis com o logo dos Jotun. Fior e Gri também se ausentam juntos do festival e ele tenta matá-la, mas Magni chega bem na hora e acerta um martelo na cabeça dele. Eles começam a brigar, mas são interrompidos por Vidar, que chega furioso. Fior e Gri fogem e Vidar vai pra cima de Magni, dá uma surra nele e diz que ele não é Thor coisa nenhuma, que é só um garotinho assustado. Mas quando vai arrancar seu coração, Magni levanta os braços pro céu e invoca um trovão, que bate no chão entre eles. Os dois caem, um pra cada lado. E a temporada termina aí, com a senhorinha dizendo que o Ragnarok não é o fim, e sim o começo. Por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para te ajudar a lembrar de tudo para assistir a segunda temporada. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, e se você curte conteúdo sobre games e cultura pop, se inscreve no canal para não perder nenhuma das novidades que vem por aí. Obrigada por assistir e até a próxima!